Se você é empresária, já fatura, já tem uma empresa em operação, mas sente que o dinheiro entra e não fica, este conteúdo é para você. E eu já quero começar dizendo uma coisa importante. Essa aula, esse conteúdo, não é para quem está começando do zero. Ela é para mulheres que já estão no jogo. Mulheres que vendem, que têm clientes, faturam, trabalham muito, que fazem o negócio acontecer, mas mesmo assim sentem que existe alguma coisa travando. Talvez você olhe para a sua empresa e pense: eu faturo, mas não vejo lucro. Eu trabalho muito, muito mais do que eu gostaria. Minha empresa depende de mim para tudo. Eu já tentei marketing, gestão, financeiro, mas continuo repetindo o mesmo ciclo. Tem algo que eu não consigo enxergar e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Porque talvez o problema da sua empresa não seja a falta de esforço. Talvez o problema esteja em bloqueios invisíveis que envolvem você, a sua empresa e a forma como o dinheiro circula no seu negócio. E antes de continuar, eu quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Flávia Luna. Eu atuei como advogada por mais de 20 anos. Durante todos esses anos, eu acompanhei de perto decisões, conflitos, negócios, empresas, sociedade, dinheiro, famílias, medos, perdas, disputas e escolhas que mudavam completamente o rumo da vida de uma pessoa ou de uma empresa. E isso me deu uma visão muito profunda sobre uma coisa. O problema quase nunca está só no papel, no contrato, na planilha ou na estratégia. Muitas vezes, o que trava o crescimento está por trás. Está na forma como a pessoa decide, na forma como ela se posiciona, na forma como ela lida com o poder, dinheiro, controle, culpa, medo, responsabilidade e expansão. Olhando para isso por mais de 2 décadas, eu comecei a enxergar um padrão. Muitas mulheres empresárias não estão travadas por falta de capacidade. Elas estão travadas porque existe algo mais profundo, organizando a relação entre elas, a empresa e o dinheiro. Durante muito tempo, o mercado ensinou que se uma empresa não cresce, o problema está em uma dessas coisas: marketing, vendas, gestão, processo, equipe ou no próprio financeiro. E claro, tudo isso importa, mas existe uma fase da empresa em que fazer mais não resolve. Mais tráfego não resolve, mais conteúdo não resolve, mais reunião não resolve, mais planilha não resolve, mais cobrança não resolve, mais controle não resolve. Na verdade, quando a empresária está travada, fazer mais pode apenas aumentar o caos, porque ela vende mais, mas se sobrecarrega mais. Ela fatura mais, mas o dinheiro continua sumindo. Ela contrata mais, mas continua centralizando tudo. Ela cresce um pouco, mas logo volta para o mesmo ponto. E isso acontece porque a empresa não é separada da empresária. A empresa carrega a energia, as decisões, os medos, as crenças, os padrões e a forma de liderança de quem criou o negócio. E aqui entra uma visão que a minha trajetória como advogada me ensinou muito. Por fora, uma empresa pode parecer organizada, pode ter CNPJ, contrato, cliente, faturamento, equipe, produto e movimento. Mas por dentro, ela pode estar funcionando no modo, na urgência, no controle, na culpa, na confusão ou na sobrevivência. E quando isso acontece, o lucro não sustenta, o dinheiro entra, mas não fica. A empresa cresce, mas pesa. A empresária vende, mas se esgota. Por isso, quando olhamos só para a parte externa, podemos até melhorar alguma coisa por um tempo. Mas, se a raiz continuar ativa, o ciclo volta. Então, guarde essa frase: o lucro da sua empresa não trava apenas no financeiro. Ela trava quando a empresária, a empresa e o dinheiro estão desalinhados. E é por isso que hoje eu quero te mostrar os 3 bloqueios invisíveis que mais aparecem em empresárias que já faturam,
mas não conseguem sustentar lucro, leveza e expansão. O primeiro bloqueio é a empresária travar. E talvez isso doa um pouco de ouvir, mas muitas vezes a empresa não cresce mais porque a empresária virou o teto da própria empresa. Não por falta de capacidade, não por falta de inteligência, não por falta de esforço, mas porque existe um padrão interno dizendo: se crescer mais, não vou dar. Se eu delegar, vai dar tudo errado. Se eu descansar, tudo vai desandar. Se eu ganhar mais, alguém vai me julgar. Se eu aparecer mais, eu vou ser criticada. Se eu soltar o controle, vou perder a segurança. Então, de fora, ela diz que quer crescer, mas por dentro, uma parte dela tem medo do crescimento. E esse medo aparece no dia a dia, como centralização, confusão, culpa, autocobrança, dificuldade de decidir e sensação de carregar o mundo nas costas. Veja se você se reconhece em algum desses sinais. Você tem dificuldade de delegar, você sente que tudo precisa passar por você, você não consegue se desconectar sem culpa, você vive apagando incêndios, você sente medo de tomar decisões importantes, você trabalha muito, mas sente que nunca é suficiente. Você sente que se parar, a empresa para junto. Quando isso acontece, a empresa não tem espaço para crescer, porque todo crescimento exige um novo nível de liderança. E se a empresária não desbloqueia sua forma de decidir, confiar, soltar e sustentar mais dinheiro, a empresa fica presa ao limite emocional dela. O segundo bloqueio é a empresa desalinhada. Aqui entra uma visão que muitas empresárias nunca tiveram. A empresa também tem um campo. Ela tem uma história, uma origem, uma intenção, uma identidade, uma energia, uma forma de se comunicar, uma forma de atrair clientes, uma forma de sustentar crescimento. E muitas vezes, a empresária tenta empurrar a empresa para uma nova fase, mas a empresa ainda está carregando a energia de uma fase antiga. Produtos que já não fazem sentido, clientes que drenam, equipe desalinhada, comunicação confusa, imagem que não representa mais o momento atual, projetos parados, estruturas que um dia funcionaram, mas hoje travam. Então, a empresária sente: eu faço tudo, mas parece que a empresa não anda. Tem peso no meu negócio, algo travado. Eu perdi a tesão pelo que eu estou fazendo. O negócio funciona, mas não flui. Pensa em uma empresa que nasceu no modo sobrevivência. Ela foi criada em um momento de pressão, necessidade, medo ou urgência. Mesmo que hoje ela fature mais, pode continuar carregando essa energia de sobrevivência. Então, toda decisão vem com peso, toda expansão parece perigosa, todo investimento dá medo, todo novo passo parece grande demais. Não porque a estratégia esteja errada, mas porque o campo da empresa ainda está preso em um estágio anterior. Quando a empresa está desalinhada, o lucro não flui com leveza. A empresa pode até vender, mas não sustenta. Pode até crescer, mas não cresce sem peso. Pode até atrair clientes, mas atrai clientes desalinhados, complicados. Pode até ter equipe, mas a empresária continua carregando tudo. O terceiro bloqueio é o dinheiro que não sustenta. Esse é o mais visível. É quando a empresária olha para o faturamento e pensa: como eu vendi tudo isso e ainda não sobrou? Para onde esse dinheiro foi? Por que eu tenho movimento, mas não tenho segurança? Por que todo mês parece uma nova corrida? Por que quando entra mais, também sai mais? Aqui existe um ponto importante. Nem toda empresa que fatura bem tem saúde financeira. Faturamento é entrada, lucro é sustentação. E muitas empresárias estão vivendo de entrada, não de sustentação. O dinheiro entra, mas não cria segurança. Entra, mas não vira lucro. Entra, mas não vira reserva. O dinheiro entra, mas não vira liberdade. Isso aparece quando você mistura dinheiro pessoal com empresarial. Você não sabe exatamente qual é o lucro real. Você sente culpa de retirar dinheiro.
você tem medo de investir. Você paga tudo, mas se deixa por último. Você vive bons e meses ruins, sem nenhuma previsibilidade. Você tem faturamento, mas ainda sente insegurança. E aqui está uma verdade desconfortável. Muitas vezes, o dinheiro não fica porque existe um padrão interno que não permite sustentar dinheiro. Pode ser medo de perder, como ganhar, medo de crescer mais do que a sua família, necessidade de gastar para aliviar a tensão, controle excessivo que bloqueia investimento ou fuga da própria responsabilidade financeira. O dinheiro mostra o padrão. Ele revela onde existe medo, desorganização, culpa, insegurança ou falta de clareza. Então, até aqui, você viu que existem 3 grandes bloqueios que podem estar travando sua empresa. O primeiro é a empresária travada. Quando você centraliza, se cobra, tem medo de crescer e sente que precisa carregar tudo. O segundo é a empresa desalinhada. Quando o negócio carrega peso, confusão, clientes errados, produtos sem força ou uma energia antiga. O terceiro é o dinheiro que não sustenta. Quando o faturamento entra, mas não vira lucro, segurança e liberdade. E esses 3 pontos se alimentam. A empresária travada trava a empresa. A empresa desalinhada drena a empresária. E o dinheiro instável cria uma sensação de que crescer é perigoso. Esse é o ciclo. Agora, a pergunta é: como romper esse ciclo? O primeiro passo não é sair fazendo mais no escuro. O primeiro passo é diagnosticar. Porque sem diagnóstico, você fica tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Troca estratégia, muda preço, contrata gente, faz a campanha, compra cursos, muda posicionamento, tenta organizar financeiro. Mas, se você não sabe qual é a raiz, você pode estar tratando o ponto errado. E por isso, que dentro do método Lucrare, o primeiro passo é o diagnóstico Lucrar. Antes de qualquer desbloqueio, a gente olha para você e para a sua empresa. Porque não adianta tratar só a empresária, se a empresa continua carregando padrões antigos. E não adianta tratar só a empresa se a empresária continua com medo de sustentar o próximo nível. Foi por isso que eu criei o método Lucrar, uma metodologia energética, financeira e empresarial para empresários que já faturam, mas sentem que o dinheiro não fica, o crescimento pesa e a empresa depende demais delas. E aqui existe um diferencial muito importante. Eu não olho para a empresa apenas como número e também não olho para a empresária apenas como comportamento. A minha visão une a experiência de mais de 20 anos como advogada, olhando para decisões, negócios, riscos, estruturas, responsabilidades e consequências, com uma leitura mais profunda dos padrões emocionais, energéticos e financeiros que aparecem por trás do crescimento. Por isso, o método Lucrare não é sobre enfiar mais tarefas na sua rotina, é sobre enxergar onde está a raiz e tratar na ordem certa. O método funciona em 3 grandes etapas. A primeira etapa é o diagnóstico inicial. Aqui, eu identifico em que ponto você e sua empresa estão travadas, quais bloqueios aparecem primeiro e qual é a ordem de desbloqueio mais adequada para o seu caso. A segunda etapa é o desbloqueio da empresária. Aqui, trabalhamos os padrões emocionais, mentais, financeiros e energéticos que impedem você de sustentar mais lucro, liderança, clareza e expansão. E a terceira etapa é o desbloqueio da empresa. Aqui nós olhamos para o campo da empresa. Olhamos a sua energia, comunicação, produtos, equipe, clientes, criação, estrutura, dinheiro e expansão. Não é uma mentoria genérica, não é uma fórmula pronta. É um método, um processo para olhar a raiz do que trava você e o seu negócio. E talvez agora você esteja entendendo por que o diagnóstico é tão importante. Porque o diagnóstico mostra a ordem
e ordem muda tudo. Tem empresária que precisa começar pelo medo de crescer. Outra precisa começar pela empresa, porque o negócio está carregando uma energia antiga. Outra precisa começar pela liderança, porque virou o gargalo da operação. Por isso, eu não acredito em aplicar o mesmo caminho para todo mundo. A pergunta certa não é apenas qual é o problema. A pergunta certa é qual bloqueio precisa ser tratado primeiro para destravar o resto? Então, se enquanto você me ouvia, você pensou, isso sou eu faturo, mas o dinheiro não fica. Eu sinto que minha empresa depende demais de mim. Eu já tentei várias coisas, mas continuo no mesmo ciclo. Eu sinto que tem algo invisível travando. Eu preciso entender onde está a raiz disso. Então, o seu próximo passo não é tentar mais uma solução solta e no escuro. O seu próximo passo é fazer o diagnóstico do campo do lucro. Dentro do diagnóstico lucrário, eu faço uma leitura da empresária e da empresa para identificar onde estão os principais bloqueios que travam o lucro, a clareza e a expansão, bem como a leveza do negócio. Você vai estar com clareza sobre onde você está travando como empresária, onde sua empresa está desalinhada, qual padrão financeiro está se repetindo, qual bloqueio precisa ser tratado primeiro e se o método lucrário completo realmente faz sentido para o seu momento. O diagnóstico lucrário não é uma conversa genérica, não é uma análise superficial, não é mais uma reunião para falar do que você já sabe. É o primeiro passo para enxergar a raiz do que te trava. E eu faço isso com a visão de quem passou mais de 20 anos atuando como advogada, observando como decisões mal conduzidas, padrões repetidos, medos escondidos e falta de clareza podem custar caro para uma mulher, para uma empresa e para o futuro de um negócio. O investimento para o diagnóstico lucrário é de R$ 320 e tem um ponto importante. Se depois do diagnóstico fizer sentido para você seguir para o método completo, esse valor é totalmente abatido do investimento total. Ou seja, você não perde esse valor. Ele entra como o primeiro passo do processo. Se você sente que a sua empresa está pedindo um novo nível, mas existe algo travando, eu quero te convidar para dar esse primeiro passo. Não para fazer mais do mesmo, mas para olhar com profundidade o que está por trás do esforço, da instabilidade e da sobrecarga. Clique no botão abaixo, solicite o seu diagnóstico do campo do lucro e vamos entender com profundidade onde você e a sua empresa estão travadas. Porque talvez você não precise trabalhar mais. Talvez você precise desbloquear o que está impedindo o seu lucro de ficar. Clique agora em Quero fazer o meu diagnóstico.